By the way, antissolítico, o melhor produto antissolítico no mercado que existe é o exercício físico. Vais Desculpa, deixar, Diogo. Mas é. Diogo, não. Fuck off. Eu diria mesmo que é o único eficaz. Mas desculpem lá qualquer coisa. Não. Mas é para discutir isto, vamos discutir celulite. Não vamos. Ok. Eu detesto discutir celulite. Eu gosto de que ela fique lá e eu não tenho a falar sobre ela porque ela eu fica. ignorá-la. Desculpa, não era para dizer. Não. Calma-te. Já fiz um post também a explicar isso às pessoas. Quem Ok. estiver interessado também posso deixar o link. Força. Mas pronto, a Ana Garcia, Sim. a pindérica, shout out, já agora, perguntou o seguinte: como é feito o processo? As marcas apresentam uma ideia e targets, eles formulam ou vão formulando e as marcas compram a fórmula já feita? Quem estabelece as prioridades na formulação, tipo textura mais leve, mas com proteção solar 50, com filtros físicos, por exemplo? Quem estabelece estas coisas, portanto, a última pergunta primeiro, é o marketing, a equipa de marketing. E eles geralmente dizem, eles dizem uma de duas coisas, geralmente é, queremos isto, temos esta ideia e queremos isto, ou Temos esse ou aquela marca lançou isto e nós também queremos. Vai, faz igual, pronto. Os mais baratos. Faz igual, só que ligeiramente diferente para não dizer que é a mesma coisa. Pronto. É uma das duas, mas isto vem sempre das equipas de marketing, porque geralmente é o marketing que... Sabe o que o consumidor quer? Sim, sabem o que o consumidor quer, mas portanto, geralmente a direção das empresas reúne com o marketing, fazem as discussões e depois o marketing apresenta aos formuladores. Depois também depende do tamanho das empresas, não é? E eu nunca trabalhei de facto numa empresa, atenção, portanto, eu estou a dizer isto daquilo que eu sei do que vi à minha volta, não de experiência própria. Mas isto vem tudo do conceito do marketing, porque o marketing vai dizer, eu quero um creme desta cor, que a pessoa se sinta assim quando o põe e queremos pô-lo dentro desta embalagem e que cheire a praia, Pois. não sei. E depois, olha, desenrasca-te. Don't shit yourself. Shit yourself. Shit yourself. Sim, e pronto. Geralmente é isso que acontece. Eu imagino essas reuniões criativas em que eles fazem os brainstormings e não sei o quê. Eu imagino a quantidade de estupidezes que são ditas. Não, eu reuniões dessas já tive, porque eu reuni com as empresas e muitas vezes o formulador tem aquele papel de... Não. Eles começam a falar e nós ficamos... Não, vai dar. isto não se faz. Nós Ou então nós aquelas ficamos... pessoas, a regulamentar e formulação são aquelas pessoas que as pessoas de marketing todas flores, cheiros, cenas E nós fixas, não. experiências e Não. nós não, arrisca, não, então Ou regulamentar é a parte Ou mais muitas difícil. vezes, na parte da formação, as pessoas começam a dizer, quer isto, quer aquilo, e nós começamos a dizer, Não dá. olha, quer, Claro. então vai custar isto. Não pode ser. Então não vai dar. Não vai dar. Sim, pronto. Não vai dar. Nós somos os ingratos, sempre. Somos aqueles gajos que cortam os sonhos aos outros. Sim, tipo, sim. Porque é sempre, quando vocês tiram uma área científica versus uma área mais criativa como é marketing, vão ser sempre aquelas pessoas desmancha-prazeres, tipo, não. As pessoas que formulam e que depois vendem as suas formulações, eu não conheço ninguém e eu por acaso nem sou pessoa que faça muita investigação, não sei o que quis dizer, muita pesquisa na internet sobre essas coisas, portanto eu não sei, deve haver, eu não conheço ninguém, mas se há, é porque essa pessoa trabalhou muitos anos na indústria. Muito bem, engraçadinho. E o que eu quero dizer com isto é que já a indústria os conhece para se lembrar de os ir chamar para ver que formulações é que eles têm lá no bolso. Porque isto é muito complicado e é um mundo tão competitivo que as indústrias não andam simplesmente por aí a procurar pessoas que tenham formulações que fizeram em casa. As indústrias têm demasiado dinheiro e fazem tudo dentro da própria casa. Aliás, que é outra maneira de saberem que é só deles. Porque isto da cosmética, o segredo é... Essa história é muito a alma do importante. negócio, claro. Mas essas histórias que nós ouvimos basicamente pessoas que fizeram coisas na cozinha e depois fizeram tipo uma grande marca e não sei o que mais. Se repararem, são sempre pessoas que têm um background, ou são ex-modelos, ou são pessoas que têm um background muito grande de conhecimentos. Sim. E também de investimentos, porque não é qualquer pessoa, vocês não agarram simplesmente um tacho e metem para lá glicerina e fazem bibidi-bobidi-bu e sai lá um creme, não é assim que funciona. É preciso uma série de equipamentos que são um bocadinho parecidos com os de cozinha, são ultra-torrados, é uma varinha mágica, sim, tudo isso.
mas que é preciso dinheiro e é preciso tipo, uma série de condições para produzir, não é uma coisa que tu faças vídeo ao vídeo com as bolachas ao Mais as lado. legalidades. Tipo, nem vou entrar por aí. Sim, é Não, complexo. pois. Portanto, se há, se calhar deve haver. Eu não conheço ninguém, mas é assim, se houver, fixe. Existem Eu gostava de um pessoas dia como a fazer professora Helena, que é de género. Estamos aqui Para com um ajudar. grande problema, porque a nossa formação separa, porque estamos com cada lote sai Sim, diferente. a consultoria na cosmética passa exatamente mais por aí. É A problem pessoa solving, que anda de basicamente. indústria em indústria a ajudá-los a ultrapassar problemas na formulação, principalmente na produção industrial. Que é um dos Porque problemas lá que está, ocorrem. é um grande problema que é o scale-up. É basicamente uma coisa corre tudo bem quando vocês fazem às 100 gramas de cada vez. Quando começam a fazer às 100 toneladas, a coisa já bate um bocadinho diferente. Porque qualquer mínimo problema que exista vai ser ampliado 100 vezes. E é normal dar porcaria. É. Da Sofia Souza, que é blogger também, do Scandinavian Fair, blog muito fixe, sigam, que é assim que pergunta: qual a opinião sobre o uso de nanoingredientes? Vantagens, desvantagens e possíveis efeitos nocivos. E ainda nesta linha, qual é preferível, o protetor solar físico ou químico? Mais uma vez vou responder à segunda pergunta primeiro. Depois eu ajudo a responder à primeira parte, que é mais da minha obra. Qual é a melhor proteção solar? É aquela que tem tudo. Portanto, misturar os orgânicos com os inorgânicos, isso é sempre o melhor. Orgânicos são os químicos e inorgânicos são os físicos. Era o que estava aí, peço desculpa. Portanto, sim, misturar químicos com físicos. Isso é o melhor resultado. Há muitas pessoas que não gostam de usar os químicos porque é químico. Mas só que eu tenho uma novidade. Menino! É que o físico Também é químico. é um químico. É verdade. Vocês bebem água e bebem Mind químico. blown. É. O ar é químico também. Nós respiramos químicos. Ai menina, os problemas são os químicos. Os químicos é que me fazem muito mal. Coisas que a gente ouve na farmácia. Ai menina, os químicos fazem-me tão mal. Fazem-me tão mal. Fazem. E fazem. É, os fazem. químicos fazem-me tão mal. Mas já nos lapidemos, faz favor. Tem Exato. Depois botam uma vez ao dia de pinazinha para dormir à noite. Isso já não é químico. Não, isso é tudo natural. Bem, o que é que eu estava a dizer? Portanto, a melhor é a mistura, de facto. Porque aí temos a certeza que estamos a cobrir o máximo que conseguimos. As pessoas não gostam de usar os químicos por serem químicos. Se chamam químicos. Agora é assim, por exemplo, se calhar há pessoas que podem estar a pensar potencial alergénico, toxicidade destes químicos. Existe. Em termos de potencial alergénico, extremamente baixo. As avobenzonas, por exemplo. A avobenzona, o problema dele a avobenzona é um filtro fantástico. Ele tem um grande problema, é que é instável. Porque isto é química até demasiado avançada, até para mim, a química dos filtros solares. Eu também, às vezes começo a ler e penso mas os filtros químicos, quando são instáveis, isto porque é assim, eles conseguem absorver a radiação ultravioleta para depois a transmitirem noutro comprimento de onda. Portanto, eles recebem ultravioleta e transmitem infravermelho, por exemplo. Ou até no visível, depende. E para haver esta troca é a química radicalar, que não vamos entrar por aí, por favor. Porque nós próprios começávamos a patinar aqui. Não me vou enterrar. Mas pronto, o que isto quer dizer é que uma molécula que fica instável depois faz a outra do lado instável, aquilo fica tudo instável e depois não protege nada. É basicamente como o processo oxidativo que eu estava a explicar, que é uma cadeia que começa numa ponta e acaba. Exatamente. E há filtros solares muito estáveis, dos químicos, principalmente os mais novos, mas estes antigos como a avobenzona são muito instáveis. E portanto, o que isto quer dizer é que eles estão lá e nós pomos e muito depressa iriam perder o seu efeito. E depois, pronto, escaldam, cancro, etc. Mas, enfim, o potencial alergénico nos filtros solares químicos é muito baixo. Há relatos, mas os relatos são muito poucos. E muitas vezes, quando há um relato de alergia a um protetor solar, não foi por causa do filtro solar.
Foi por causa das outras coisas que lá estavam e até por causa do sol, exatamente. Ou às vezes até por causa de medicamentos que as pessoas estavam a tomar. Não tem que ter nada a ver com o próprio produto cosmético, muitas vezes, mas eu até, se veio do produto cosmético, eu diria que veio muito provavelmente da fragrância. Sim, a culpada é sempre a fragrância, Ou alguns conservantes também acontece, mas filtros solares muito pouco. Mas existe, atenção, mas a incidência é tão baixa. Ou outros ingredientes que sejam Sim, claro. Quem diz o conservante muitas vezes é fotodegradável. Sim, exatamente. Enfim, e em termos de toxicidade, porque são moléculas orgânicas, portanto sim, podem ser absorvidas na pele, podem, mas como qualquer outro ingrediente cosmético, estas coisas são testadas. E se o filtro solar é detectado no sangue da pessoa passado um certo tempo, desde que esse nível não seja tóxico, então estamos bem. E mesmo assim, estes testes são feitos sempre num worst case scenario. Okay? Geralmente nós nunca chegamos aí na cosmética e os filtros solares têm limites de utilização para alguma coisa. Mas atenção, até o dióxido de titânio tem limite, ok? Por isso até esse pode ser tóxico. Não nos deixemos enganar por lá estar físico ou inorgânico. É melhor, não tem perigos. Tem. Tudo tem perigo na vida, tudo. Viver tem um perigo associado, tem um risco associado. Os físicos têm aquela coisa fantástica que é protegem num comprimento de onda, num intervalo de comprimento de onda muito grande. O grande problema dos químicos é principalmente, formular é difícil com eles todos, formular com filtros solar é uma coisa que... Porque eles não são hidrossolúveis, portanto são... É muito difícil formular com filtros solares, sejam quais forem. Com os orgânicos ainda há uma dificuldade extra. É porque eles absorvem, temos o espectro da luz, assim nos nanómetros, estão a ver? E depois este filtro absorve aqui, e este absorve aqui. Só que depois há ali uns vales que aquilo não absorve bem, que é radiação UV que chega à nossa pele. E a arte do formulador aí é arranjar uma mistura estável de filtros solares que cubra um intervalo, que todos juntos cubram um intervalo grande, do UV. Preferencialmente total do UV, o que é muito difícil, muito difícil. Portanto, aquela cena do UV espectro total é tipo... É muito difícil, é possível, mas é muito complicado. Os filtros inorgânicos aí ajudam imenso porque eles cobrem a grande parte do espectro, não só o UV, ok? E daí uma vantagem adicional que eles têm é que eles protegem contra outro tipo de radiação, visível e infravermelho até, com sorte. Mas aí, com os inorgânicos, e principalmente hoje em dia, e depois entramos também nos nanos, é preciso ter muita atenção com o tamanho da partícula, porque eles são inorgânicos, eles são físicos, não é? Eles não são solúveis em nada. Portanto, são de facto, imaginem pedacinhos de areia lá no creme, o que for. Hoje em dia, com os nanos e com os não nanos e os mais ou menos e não sei o quê, o que nós temos de ter atenção é o tamanho da partícula. Diferentes tamanhos de partícula protegem em diferentes comprimentos de onda. E portanto é preciso ter muita atenção a isto. Nós não podemos ter só os filtros com tamanho nano. E qual é a grande vantagem neles aqui? Que nós passamos a voltar a gostar dos inorgânicos por causa disto. Não se vêem. Porque como eles têm um tamanho de partícula que é mais baixo, que o comprimento de onda no intervalo do visível, nós não os vemos. Eles são invisíveis. Estão lá, mas nós não os conseguimos detectar. São aqueles protetores solares que nós colocamos na cara e têm muita textura mais mate, temos textura mais agradável. E são completamente invisíveis. Quando os colocamos, conseguimos... E como não faz branco, então o pessoal gosta de usar. Agora lá está, e é preciso ter cuidado porque eles muitas vezes, por serem nano, dependendo do seu tamanho, eles podem proteger ou não dentro de alguns comprimentos de onda. Mas aí mais uma vez vem a mistura. E por isso é que eu digo, quando se mistura tudo, olha, aí ao menos quase de certeza que vai funcionar muito bem. Acho que respondi. Sim, falta só a parte. Agora a primeira parte. Nano, a minha opinião sobre os nano. Primeiro eu quero fazer aqui
salvaguardar aqui uma coisa. A lei da cosmética diz que os ingredientes que são nanos têm que estar identificados nas embalagens como nano. Portanto, hoje em dia... Vocês lerem a lista de ingredientes antes do ingrediente nano, Sim. tem de vir nano entre parênteses. Exatamente. Portanto, Portanto, se para o há consumidor lá ser um informado. nano, ele vai estar indicado. Agora, atenção, isto era o que eu queria salvaguardar. É assim, os ingredientes nano são aqueles que são nano quando nós os recebemos e são nano quando os pomos na formulação e ficam nano lá na formulação. Ou seja, são as coisas insolúveis. Se eu formular um creme com lipossomas, com não sei quê, o que for, que são veículos nano, mas não são sólidos. Não são sólidos. E eles não eram nano antes de eu os formular no laboratório. Esses não têm que estar indicados, porque esses são até mistura de ingredientes. Portanto, lá está. Isso não são ingredientes nano. Há nano cenas no creme, mas eles não são ingredientes nano, ok? Portanto, atenção a isto. Vocês podem estar a utilizar um creme que tem nanotecnologia, que utiliza nanotecnologia, que não tem ingredientes nano, ok? Como eu estava a dizer, os lipossomas, por exemplo, a Sesderm é muito conhecida por veicular tudo em lipossomas. É uma marca espanhola que veicula tudo em lipossomas. Os lipossomas são partículas na ordem dos nano, normalmente. Sim. Poucos são normalmente micron, portanto... Também há, mas há tudo. Mas normalmente estão todos na ordem dos nano. Consequentemente, ainda por cima são vesículas lipofílicas, porque é assim, não é a mesma coisa enfiar pela pele abaixo um lípido e enfiar pela pele abaixo um sólido que se parece com cal. Não é a mesma coisa, a pele não tem a mesma afinidade para receber as duas coisas, portanto, só também para fazer secundários. Sim, se bem que aí também, atenção, isto não é para alarmar ninguém. Eles são lipossolúveis sim, mas a nossa pele é hidrossolúvel, é cada vez mais hidrossolúvel conforme vamos descendo na pele. Portanto, eles podem interagir muito bem com as camadas superficiais da pele, mas depois ficam por ali. Eles não têm sequer que ir até à circulação sanguínea de todo. Reparar o DNA, não no reparam o danger. DNA. Não entram para o núcleo da célula e reparam o DNA, que tipo os glutões, como os outros são. É assim, o que repara o DNA, eu já nasci com isso. Acho que toda a gente nasceu. Espero eu, porque senão eu já tinha morrido também. Pois sim. Sim. Enfim. Nada na cosmética repara o DNA. Nada. Pode ajudar a proteger de danos de DNA? Sim. Filtros solares. Exato. Agora reparar o DNA. Reparar o DNA era qualquer coisa ao nível não da obrigado. cancro. Exato. Não chegámos a esse nível. Não. Portanto, não ponham isso nas embalagens, pessoas, porque isso dá brotoeja. De uma maneira geral, dá brotoeja ver isso. Sim. E a Sara ainda há bocadinho estava a mostrar um novo Protetor solar que ela comprou e dizia lá DNA Protection. A primeira coisa que eu disse, não haveria de ter DNA Protection. Tem filtros solares, como é óbvio, que protege. Mas protege, ao menos não diz que repara. Bem, Pois sim. Porque algumas dizem mesmo repara, diz. que é ilegal já agora. Sim, já é ilegal. É legal dizer este tipo de coisas, porque lá está, se repara o DNA, porque é que não está a ser usado em vez de quimioterapia? Sim. Há uma coisa muito interessante que eu agora me lembrei, sabes, que se calhar não tens tanta noção, porque isso agora é proibido ter nos produtos, não é? Mas o que é muito engraçado é que... Tem as matérias-primas, não é? Exatamente, os formuladores e os marketings e tudo isto, nós recebemos também o marketing das indústrias químicas que nos trazem as matérias-primas e eles preparam-nos panfletos a dizer que este ingrediente protege contra o DNA. Contra o DNA ou protege o DNA? Protege Contra o DNA. era Desculpa, brutal. eu já nem estava... Reparem, isto é Também tão era ridículo brutal. que eu já nem sabia o que estava a dizer. Era bem brutal. Ou que reparam, ou não sei o quê. E é muito engraçado. Portanto, eles, muitas vezes, os próprios formuladores, e minha gente, eu diria que a maior parte dos formuladores cá por aí, eles não sabem o que fazem. Pois, nem toda a gente, porque assim, é Eles uma não sabem profissão que não é mesmo. regulamentada. Vocês Sim. com qualquer curso que tirem, podem ser formuladores. Podem. Não há nada, não há uma carteira profissional de formulador. Não, isso não existe. Portanto, vocês tiraram um curso tipo de cardiopneumologia, vocês podem ser formuladores. É um curso que dentro da área de saúde, não Sim. saindo muito, não dizendo uma coisa completamente disparatada como contabilista, vocês podem ser formuladores com um curso Mas de até um curso de cardiopneumologia. cozinha, aliás, esse cara até dá mais jeito do que um curso de Verdade, saúde. verdade, porque têm consciência Mas de... mesmo.
Porque há muitas coisas que vocês, se cozinharem, têm noção Sim. que vai acontecer em formulação. Vocês sabem, por exemplo, quando estão a espatular, qual é o máximo de pó que podem pôr por percepção da cozinha, portanto, por fazerem massa, por exemplo, têm noção. E a cozinha dá-nos é um laboratório muito mais barato, não é? Que qualquer pessoa tem acesso. Mas lá está, é engraçado porque nós recebemos este marketing, apesar de depois de ser um marketing que não podemos fazer já, nós recebemos este marketing, portanto, as indústrias químicas enganam o marketing e muitos formuladores a dizer estas coisas e o pessoal lá vai atrás. Inclusivamente há muita gente que faz o seguinte, para não gastar dinheiro com ensaios clínicos do produto final, tem as claims das matérias-primas. Ora bem, os laboratórios de matérias-primas, de químicos grosso, digamos, dão os ensaios clínicos deles feitos com percentagens ridículas da matéria-prima deles. Obviamente, se eles estão a vender aquela matéria-prima, eles querem que vocês usem o máximo possível para os comprar outra vez. Pois. Isto é tipo the logic of the potato. Toda a gente consegue aqui chegar, acho eu. Consequentemente, nenhuma indústria vai usar mais do que necessário de uma matéria-prima que seja cara, como é lógico. Se aquilo custa, tipo, vamos imaginar, 100 000 euros o quilo, obviamente, se aquilo faz efeito na 1 grama, vocês não vão usar 10 gramas que foi o que o produtor usou na formulação quadro. Espera, ainda está a gravar. Na formulação quadro que vos deu, porque eles dão umas formulações quadro, que há pessoas que é só isso que usam e só isso que conhecem. E portanto, se vocês vão usar 1 grama e o fornecedor usou 10, consequentemente já não é possível fazer essa claim, porque não é a mesma coisa. Não é sequer a mesma coisa. Portanto, isto tem muitas nuances, muito ténues a este nível. É uma máfia. É uma máfia completa. E vocês ouvem os fornecedores a falar e vocês pensam, uau, acabamos de baralhar tudo isto. Sim. Porque isto parece tipo milagroso. Não. Tem coisas em casa com isso, não fazem nada. Vamos continuar com a resposta. Vamos. Da nossa bem, portanto, bom, ok? É bom, temos todas essas vantagens, não se vê, protege na mesma, etc. Os nanomateriais podem ter problemas de toxicidade. Aliás, toda a razão pela qual esta lei dos nano foi adicionada foi exatamente para obrigar as indústrias a testarem os seus ingredientes nano. Eles têm que ser testados não só a nível da toxicidade, mas uma série de outras coisas. Bioacumulação. Tudo e mais alguma coisa, pronto. Porque lá está, não são solúveis, portanto é muito fácil acumularem-se no corpo. Porque senão, se o corpo não consegue dissolvê-las, não há nada feito, elas ficam lá. E depois, como são nano, as nossas células são micro, isto é nano, portanto isto é 100 vezes, 1000 vezes inferior. 1000 vezes. O tamanho 1000 vezes inferior a 9. A menos 9. Os nanomateriais têm uma capacidade de penetrarem a pele pelos apêndices da pele, ou seja, pelas glândulas e pelos folículos pilosos. E é aqui onde eles também têm uma maior probabilidade de se bioacumular caso isso ocorra. Mas, mais uma vez, se o ingrediente está lá, então não há problema. Se é seguro, se não é assim, não sei se é seguro. É preciso testar. Isso aí ninguém sabe. Está neste momento, é assim, esta coisa das nano acontece muitas vezes na ciência, que é a ciência dá um passo maior do que o regulamentar consegue acompanhar. Sim. Isto aconteceu com as nanopartículas, porque as nanopartículas foram pensadas para fármacos, e foram começadas para fármacos para precisamente entrarem nas células e chegarem ao seu alvo mais rapidamente. E foi depois, mais tarde, aproveitado pela indústria cosmética. E assim, a legislação ainda está a reagir a estes novos usos. Portanto, neste momento temos legislação que obriga a mostrar que é nano. Sim. Ainda bem. Obriga a um determinado tamanho de partícula, não se pode usar partículas inferiores daquele tamanho. Portanto, isso já está legislado também. Mas não se sabe qual é a quantidade máxima de nano que uma formulação pode ter. Sim, mas isso... Não se sabe quais são os efeitos a longo prazo. É uma área ainda muito cinzenta a nível de depois também depende do que for, porque se este nano há, por exemplo, agora lá está, alguns filtros solares que são nano, e estes filtros solares têm limites. Portanto, o limite do filtro solar é o limite desse nano. Por isso, ok. Exatamente. Mas lá está, depende tudo do que for. E eu posso-vos dizer que na cosmética é tudo francamente worst case scenario. Vocês se vissem... Sim. Se vocês vissem os números que são usados para cosmética, por exemplo, eu para calcular a margem de segurança, que é a quantidade máxima que se pode usar de um ingrediente, não interessa, por exemplo, no shampoo, então eu calculo a área da cabeça toda. Sim.
E há pessoas que vão ao extremo de calcular ao ocular também. Há absorção ocular. E pressupõe-se uma absorção cutânea de 100%. Exatamente. Em que na cosmética é suposto ser 0. Nem os injetáveis absorvem 100%. E os injetáveis são injetados diretamente na veia. Sim. Portanto, vocês estão a ter noção do quão worst case cenário e o quão, por vezes, a estupidez humana é infinita quando existem processos contra a Johnson & Johnson porque houve uma pessoa que inalou pó de talco. É assim, isto já está previsto na margem de segurança. Quando tu fazes a margem de segurança de um pó que é utilizado na pele, já estás a contar com isto. Logo depois disso, uma amiga nossa veio-me perguntar: mas o talco é cancerígeno? E eu nem sabia o que é que tinha passado. Mas foi engraçado, porque a coisa que eu lhe disse logo foi... A coisa que eu lhe disse logo foi... não, mas se o sniffares é. E daí está. Se sniffares cocaína também pode ficar cancerígena. Sim. Se não morres de overdose, tipo, Se o sniffares deve ser, quer dizer, eu não sei se é, mas deve ser, ou pelo menos assim um enfisema nos pulmões deve dar, uns quantos. Sim. Lá está, não é solúvel, acumula. Diminui a capacidade O pulmonar. meu bisavô, muitos anos, eu nunca cheguei a conhecê-lo, ele morreu com problema nos pulmões, porque trabalhava numa fábrica de farinha. Pois sim. Como tanta farinha acumulou nos pulmões que ele deixou de poder respirar. Lá está. A farinha não é solúvel. Tal como há muitas pessoas que andam em fábricas que não têm... a senhora devia usar talco da Johnson como quem usa pó para maquilhagem. Tanto sniffou aquilo. Não é para afogar a criança em pó de talco. Porque se a senhora ficou assim, como é que ficou a criança? E a minha grande pergunta no final disso tudo. Tenho pena. Há pessoas que não deviam ser permitido que se... Mas já há muitos anos a Whirlpool também perdeu o caso por causa do gato que foi para o micro-ondas, porque a senhora não viu nas instruções que não se podia pôr animais dentro de micro-ondas. Ela queria só secar o gato que tinha ido ao banho. Sim. O gato morreu, obviamente. Pois. Não vejo porquê. Nem eu, não que estranho. Estranhíssimo. A estupidez humana não tem limites, de facto. Enfim, portanto, conclusão, nanoingredientes. Não sei, é preciso testar. Se eles estão nos cosméticos, está tudo bem. Eu acho que são ingredientes que prometem. Eles podem vir a dar eficácia, mais eficácia. Podem vir a dar novas funções aos produtos cosméticos, não sei. Sim. Portanto, é estarmos atentos. É uma grande promessa estarmos atentos. E é um grande futuro que se vê na cosmética e são as nanocoisas. Mas é assim, as indústrias, as que vendem cosméticos e as que produzem as matérias-primas estão debaixo de olho, têm que testar estas coisas e testar, quando eu digo testar, é testar a sério, em tudo e mais alguma coisa. Eles fazem genotoxicidade, vem se afeta a reprodução, vocês vejam bem a que nível isto vai. E o consumidor está informado com a lista de ingredientes. Uma coisa que muitas pessoas se esquecem, o principal objetivo da cosmética é que seja seguro para a saúde. Sim. Ninguém vai pôr um creme sabendo que pode causar uma doença. É assim, a pessoa toma um medicamento sabendo que lhe pode causar um efeito secundário porque o benefício é maior do que o prejuízo, sim, neste caso. Mas um cosmético jamais, em tempo algum, pode fazer mal à saúde humana. Por isso, quando eu vejo assim grandes escândalos, esse tipo de cenas, eu penso, não é nada disso. Nada disso mesmo.